Bem-vindos à nossa série Descomplica aí Profissional da Saúde. Eu sou Keila Destini, fundadora da Menorá, uma contabilidade especializada em médicos e demais profissionais da área. Nosso episódio de hoje vai falar sobre o regime CLT direcionado a você, profissional da saúde. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores da nossa série, aproveita para conferir. Lá tem excelentes informações que pode te ajudar na sua jornada como profissional da saúde. Então vamos começar. Quando um médico ou qualquer outro profissional da saúde faz a opção de ser um empregado, de ser um seletista, ele tem várias vantagens. Ele vai ter direito ao FGTS, às férias e 1/3 das férias. Ele tem aquele período de férias onde ele pode fazer uma viagem com a família, aquele período já pré-estipulado. Então, ele tem como se organizar e fazer uma viagem. Ele tem o 13º salário, que é pago anualmente em dezembro. Ele tem um salário fixo. Ele tem direito ao vale transporte para a locomoção dele, né, da casa até a instituição. Ele pode ter direito a outros benefícios, tais como plano de saúde, plano odontológico, ticket alimentação, pode também ter o seguro Serite, entre outros benefícios. Vai depender da instituição. Ele tem, caso ele seja mandado embora, seja demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego. A mulher que teve um filho, ela tem direito ao salário maternidade. Aí você me pergunta, Keila, mas só tem vantagens? Não tem uma desvantagem? Aí você se engana. Existe sim também as desvantagens. E quais são elas? Jornada de trabalho. Então, um médico que trabalha como seletista, ele já tem aquela jornada pré-fixada, aquele período fixado em contrato de trabalho. Consequentemente, ele vai diminuir a flexibilidade para ele estar se organizando, indo ao banco, resolver alguma questão, e a escolha do filho, né, na escola do filho, resolver também alguma questão do seu filho, levar o filho ao médico, entre outras questões. Ele não tem flexibilidade para estar atendendo algum outro paciente como autônomo ou fazendo algum plantão. Ele sempre tem que estar casando um outro trabalho dentro das horas de folga que ele tem. Subordinação. Ele é subordinado ao empregador, subordinado a algum gerente ou a algum coordenador. Ele tem menos liberdade para escolher as suas folgas, devido a essa subordinação. Outra desvantagem, ele corre o risco de ser demitido, o risco de receber essa notícia inesperada, ser demitido sem justa causa ou ser demitido porque a instituição acha que ele não está desempenhando o papel dele por estar trabalhando em uma outra instituição ou em horários de folga como autônomo. Ele não tem controle ao crescimento da sua carreira como seletista. Não está nas mãos dele, está na mão do empregador, certo?
A limitação da remuneração. A remuneração é imposta pelo empregador. Outra questão muito em relação à remuneração. Às vezes pode sim a instituição ter um cargos e salário. E por isso mesmo é uma desvantagem. Por quê? Quando ele alcança o teto, ele alcança o patamar, o último patamar da instituição, aí ele não consegue crescer mais. Ele só vai até ali. Então, se a gente pensar em relação às desvantagens, são muitas. Mas o que o profissional tem que pensar? Ele tem que pensar o que é melhor para ele naquele momento. Às vezes a proposta que ele tem para trabalhar é como seletista naquela ocasião, naquele período da vida dele, certo? Mas ele sempre tem que ter a ciência das vantagens e desvantagens. Eu ouvi uma frase e ela me marcou muito e eu carrego ela para a minha vida. Na vida real, quanto mais segurança e menos desafios você faz, menor será a sua oportunidade de crescimento. Eu sempre penso muito nisso, porque se você pensa em segurança, você não pensa em crescimento, certo? Então, sobre as vantagens e desvantagens, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, agora vamos passar para o imposto que um seletista paga. Ele paga o imposto de renda e o INSS. Isso é imposto a ele, certo? É retido na fonte, na folha de pagamento. Nem passa pela mão do médico ou do outro profissional da área. É ali na folha, na fonte que é descontado. Então, vamos falar um pouco sobre a característica do imposto de renda. Você, como seletista, vai pagar ele mensal, descontado em folha. A alíquota vai de 7,5% a 27,5%, da mesma forma do autônomo. Qual que é a base de cálculo? É a sua remuneração, o seu salário, menos o INSS, que é descontado de você também em folha, e menos os seus dependentes, tá? Qual que é a dedução utilizada, né? A dedução, o seu INSS utilizado para chegar no valor a ser tributado, na sua base de cálculo. Ocorre da mesma forma do autônomo. É a melhor dedução, a mais benéfica para o contribuinte, para você, empregado, certo? E o INSS, Keila? Ele é pago da mesma forma que o autônomo? O INSS ele já é um pouco mais diferente. Ele tem umas características bem predominantes nesse caso. Ele é mensal, descontado em folha. A alíquota dele é de 7,5% a 14%, diferente do autônomo, que é 11% ou 20%. E a base de cálculo? A base de cálculo permanece a mesma, 1.412 a 7.786,02. E a aposentadoria? Os benefícios que ele tem quando ele recolhe o INSS como seletista. Ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, todos, sem exceção. Ele tem direito à aposentadoria por contribuição, por idade, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte. A única coisa que eu tenho que frisar aqui é que, caso o seletista começou a trabalhar a partir de 2020, aí ele perde o direito da aposentadoria por contribuição, ok?
Então, a única declaração que um seletista é obrigado a fazer é a declaração de pessoa física, certo? Aquele ajuste anual que foi dito no episódio de autônomo. Aí você pode estar me perguntando, Keila, mas e o Carnê-Leão? Quem faz a informação mensal? A informação mensal, a informação para a Receita Federal é o empregador que faz, tá? Então você não precisa preocupar com isso. Você vai receber ali o seu salário líquido e não precisa informar isso mensalmente. Você só precisa ir guardando recibo de médico, de dentista, de previdência privada, de algum curso que você faça ou o seu dependente tenha feito durante aquele ano. Chega em maio do ano que vem, você vai fazer a declaração. Quem que é obrigado a fazer essa declaração? Toda pessoa física residente no Brasil e que tenha rendimentos tributáveis anual acima de R$ 30.639,90, certo? Keila, o que então eu vou declarar nessa declaração? Aí você pensa igual foi explicado no episódio de autônomo. Como você veio guardando os recibos de médico, dentista, escola, sua e dos seus dependentes, isso também serve para o médico, dentista, previdência privada. Então, essas são despesas dedutíveis na sua declaração. Aí você vai passar tudo isso, todos esses recibos para o contador, ele vai lançar na declaração, você vai passar o seu saldo bancário, as aplicações que você tem, se você comprou algum imóvel, algum automóvel, algum terreno, se foi financiado, se foi pago à vista. Todas essas informações colocadas na declaração de imposto de renda, certo? E ela ocorre em 31 de maio do ano subsequente. Entendido a declaração, vamos passar agora para a tabela do imposto de renda. Essa é a tabela usada hoje, no dia de hoje, pela Receita Federal. Então, quem ganha até 2.259,20, ele está isento de imposto de renda e isento de fazer a declaração de pessoa física. Acima deste valor, cada faixa muda a alíquota. Então, na segunda faixa, ele paga 1,5%, na terceira, 15%, na quarta, 22,5% e na última, 27,5%, que termina em 4.664 e 68. Na terceira coluna é o valor de dedução, é aquela dedução que o governo, que a Receita Federal permite descontar do valor apurado, certo? Aí você me pergunta, Keila, você falou que eu posso deduzir o meu dependente. Qual que é o valor? O valor do dependente é R$ 189,59 por dependente. E o limite que eu comentei do INSS, que é usado, lembra a dedução mais benéfica? Então, a usada pela Receita Federal é de R$ 564,80, contra o valor que é descontado de você. Vamos agora passar pela tabela do INSS, que para quem assistiu o nosso episódio de autônomo, ele vai notar a diferença. Então, quando você é seletista, qual é a tabela usada
para fazer o desconto em folha. Essa tabela que está no slide. Então, quem ganha até 1.412, perdão, gente, a alíquota é 7,5%. Acima disso, 9%, acima 12% e finaliza com 14% sobre o teto de 7.786,02. Então, como vocês podem perceber, o valor da contribuição não altera. O que altera são as alíquotas utilizadas. Então, Keila, cansei de teoria. Teoria é um pouco complicado, não entendi as tabelas. Aí eu vou te convidar agora para a gente ir para a prática. Aí eu acredito que vocês vão ter um melhor entendimento. Então, no primeiro exemplo, o profissional, o médico, ele ganha R$5.000 por mês e ele não tem nenhum dependente. Então, vamos lá agora para o cálculo do INSS. Ele ganha R$5.000. Como que nós vamos calcular esse INSS? Lembra que tem várias faixas? Tem o valor e a alíquota. Então, como que é calculado o INSS? É muito diferente, gente, do autônomo. Você vai pegar a primeira faixa, 1.412, e vai tributar 7,5%. Aí você pega a diferença da primeira faixa para a segunda e tributa 9%. Aí você pega a diferença da terceira faixa para a segunda, tributa 12%. E você pega a diferença da última faixa, da quarta faixa para a terceira e tributa 14%. Então, se você pegar a soma desse valor, dessa base de cálculo, né, da coluna e valor da faixa, você chega a R$5.000, certo? Aí sim você vai saber quanto que você vai pagar de imposto de INSS. Então, neste exemplo, um profissional que ganha R$5.000 vai ser descontado dele de INSS R$518,82, uma alíquota efetiva de 10,38% de INSS. Conseguiram captar a diferença do autônomo? Bem diferente, né? Então, agora vamos para o cálculo do imposto de renda. Como esse médico que trabalha por R$5.000, que paga um INSS de R$518,82, não vai haver uma soma no valor da dedução, porque ele não tem dependente. Então, ele chega numa base de cálculo, que é o valor do salário menos o valor do INSS descontado dele, chega numa base de cálculo de R$4.481,18. Então, ele está na quarta faixa do imposto de renda, na alíquota de 22,5%. Então, este médico que ganha R$5.000 por mês, este profissional, ele vai pagar de imposto de renda R$345,50. Então, neste exemplo, a alíquota efetiva do imposto de renda é 6,91%. Então ele vai pagar isso? Não, espera. O contador, o empregador, ele tem que fazer os dois cálculos. Ele tem que chegar na melhor dedução para o empregado. Ele não pode simplesmente chegar e já ir de primeira. Então, agora eu vou demonstrar para vocês a dedução de acordo com o que o governo permite, né? Então, ele ganha R$5.000,
desconta dele 518,62. Onde muda, Keila? Muda quando você pega o valor da dedução que é permitido pela Receita Federal, que é 564,80. Então, a base de cálculo dele altera, vai para 4.435,20. Ele continua na mesma faixa de 22,5, tá? Mas aí ele paga 335,15 de imposto de renda, uma alíquota efetiva de 6,7. Então, depois de feito o cálculo das duas maneiras, você chega, a empresa, né, o contador, chega na dedução mais benéfica. Na tradicional, a dedução é 518,82 e no simplificado, 564,80. Então, consequentemente, alterou a base de cálculo. Então, qual que altera, qual que é a mais benéfica? Sempre vai ser o valor do INSS maior. Então, nesse caso, é o simplificado. Então, vamos fazer agora um comparativo. Quanto que um empregado, um profissional da saúde, que ganha R$5.000, vai pagar, vai ter de desconto na folha dele de imposto de renda e de INSS? Ele vai ter um desconto de 6,7% de imposto de renda e de 10,38% de INSS. Então, ele paga mensalmente desses dois impostos 17,8% de imposto de renda e INSS. Entenderam como que é que funciona? Então, nós vamos dar um outro exemplo para que vocês entendam, para fixar mesmo. Então, neste exemplo que nós acabamos de ver, a melhor opção foi a simplificada, e mesmo o empregado, mesmo ele estando... Então, gente, nós observamos, né, nesse exemplo que a melhor opção de dedução foi a simplificada, e que mesmo que o contribuinte se encontre na faixa de 22,5%, a alíquota efetiva, a alíquota paga por ele de imposto de renda é 6,70%. Então, vamos para mais um exemplo. O profissional, ele foi contratado com um salário de R$10.000, tá? E ele não tem dependente. Então, vamos calcular o INSS. É da mesma forma do primeiro exemplo. Calcula 7,5 sobre 1,412, sobre a diferença 9%, da terceira faixa 12% e da quarta faixa 14%. Mas fique atento no que eu vou falar agora. Vocês estão observando que o salário dele é maior que o teto da Previdência? Então, se você somar ali a coluna do valor da faixa, não vai dar 10.000, mas sim 7.786,02. Então, neste exemplo, o profissional empregado, ele vai pagar de INSS 908,86, uma alíquota efetiva de 9,09% de INSS. Keila, mas ele pagou mais. Sim, mas a gente está fazendo comparação ao valor de remuneração dele. E aqui eu quero parar e ressaltar uma questão.
essa questão a gente sempre orienta os nossos clientes, porque já tiveram vários clientes que veio para o nosso escritório e reclama que quando ele vai pagar o imposto de renda, ele, além dele pagar o ano todo, ele paga também no final. Teve uma pessoa em específico que ela teve que pagar 10 mil reais de imposto de renda lá no ajuste do ano subsequente. Aí você imagina o grau de revolta que ela tava. Só um minuto. Ela estava muito brava. E com razão, né, gente? Então, o que a gente orienta? Olha, se você trabalha como seletista e você atende fora do expediente como autônomo, então quando você for fazer o seu carnê-leão, você não vai fazer jus da dedução do INSS. Principalmente nesse caso de 10 mil, você já recolheu o teto. E nem da dedução permitida pelo INSS, pela Receita Federal. Então, se você atender como autônomo ou se você tem um emprego paralelo ao que fez jus da dedução tanto de dependente como da dedução do INSS, você vai avisar o outro empregador, falar, olha, não deduz nada, não deduz aquele valor da terceira coluna do imposto de renda, porque eu já tive essa dedução no meu outro emprego, certo? Consequentemente, isso pode afetar a sua alíquota de imposto de renda, mas você vai estar pagando parcelado durante todo o ano. Aí, talvez a sua surpresa no ano subsequente não vai ser a pagar, e sim vai ser a restituir, certo? Então, fique muito atento a essa dica, porque ela pode fazer toda a diferença na sua surpresa quando você for fazer a sua declaração de pessoa física, aquele ajuste que é feito no dia 31 até dia 31 de maio do ano subsequente, ok? Então agora vamos ao cálculo do imposto de renda. Então aquele profissional que ganha 10 mil reais de salário e tem um desconto de INSS de R$ 908,86, a base de cálculo para o imposto de renda dele vai ser R$ 9.091,14. Então ele está na última faixa da tabela do imposto de renda, que é 27,5%. Aí você pega os 9, desconta R$ 86, chega na base de cálculo, e aí você vai pagar R$ 1.604,06 de imposto de renda. Isso vai ser descontado na sua folha. Então, nesse exemplo, vai ser descontado os R$ 908,86 de INSS menos o imposto de renda. Então, a alíquota efetiva nessa forma de cálculo é de 16,04%. Então agora vamos fazer o cálculo para ver qual que é a melhor opção. Lembra aquele cálculo que a Receita fala? Tem que usar a dedução que é melhor para o contribuinte. Então, salário de 10 mil, INSS de 908,86. Aqui no cálculo do imposto de renda, a gente usa a base de cálculo simplificada. A gente pega 10 mil menos 564,80. Então, você vai chegar numa base de cálculo de 9.435,20. Vocês viram que aumentou a base de cálculo? Então, consequentemente, o imposto de renda aumenta. Nesse formato de cálculo, ele vai pagar R$ 1.698,68, 16,99%.
Então, comparando a maneira de dedução tradicional com a maneira de dedução simplificada, qual dedução que é a mais benéfica? A de 908,86. Então, gente, depois dessa explicação, dá para vocês concluir que se o valor que você está recolhendo é maior que o valor da dedução permitida pela Receita Federal, você sempre vai usar o maior valor. É aqui que eu falei, né, no autônomo. O empregado, o seletista, ele não tem essa opção, certo? Mas o autônomo tem como pensar qual que é melhor. É melhor eu pagar mais imposto de renda ou mais INSS que eu vou ter um benefício futuro? Tá certo? Fica bem atento a essas dicas. Justamente são essas dicas que vão fazer diferença no seu cotidiano, na sua jornada como profissional da saúde. Então, a alíquota efetiva paga, neste exemplo deste profissional que ganha R$10.000, é de imposto de renda de 16,04 e de INSS 9,09. Então, o total efetivo que ele paga no mês é 25,13%. Então, o que a gente observou nesse exemplo? Nós observamos que a melhor opção é o tradicional, é aquilo que eu te falei. Você vai ver o valor do INSS. Quanto maior o valor que você recolher, ele vai ser a maneira melhor, um modo melhor de cálculo, certo? E outra coisa que a gente tem que observar, que mesmo ele estando enquadrado na faixa que a alíquota é 27,5%, de fato o que ele paga ganhando R$10.000 como seletista é 16,04%. Keila, é isso que eu vou pagar? De fato, fechou? Não. Fechou se você tiver só este emprego, certo? O que eu estou falando dessa alíquota é o que é descontado da sua folha de pagamento, mas a alíquota efetiva, de fato, você só vai saber quando você fizer a declaração de pessoa física, aquele ajuste que é feito no ano subsequente, certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esqueça de se inscrever no canal e de acionar as notificações para receber em primeira mão quando vai ao ar o nosso próximo episódio. Em breve a gente se encontra.